Shalom, meus amigos. Meu nome é Aaron Schwartz e eu já vi coisa suficiente nessa vida para dar e sobrar para 3 existências. Já sentei à mesma mesa tanto com sábios quanto com tolos. Vi gente sair da lama e virar príncipe. E vi príncipes despencarem de volta pro chão. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? A maioria das desgraças da nossa vida, somos nós mesmos que convidamos para entrar. A gente escancara a porta e diz, pode entrar, fica à vontade. Sempre tem um cantinho para você aqui. A gente vive como se a nossa vida fosse uma rodoviária em dia de feira. Qualquer um entra, qualquer um sai. Um deixa os próprios problemas na porta. Outro despeja em você as mágoas dele. Um terceiro traz comparação com o filho do vizinho. E a gente faz o quê? A gente aceita. A gente balança a cabeça. A gente diz, claro, claro, entra. A gente tem medo de dizer não. Medo de parecer difícil. Medo de que pensem mal da gente. Desde pequeno ensinaram pra gente a ser boazinho. Não discute com os mais velhos. Não recusa pedido. Seja conveniente. Como um sofá velho na sala de estar. E a gente se esforça, viu? Se esforça muito. Enche os bolsos com problemas que não são nossos. Coloca nos ombros culpas alheias. Carrega no coração medos que nunca foram nossos. E depois ainda se pergunta. Por que tá tão pesado? Porque eu não tenho mais força. Porque parece que a vida tá passando e eu fiquei para trás. Meu avô, que Deus o tenha, era um homem simples, mas cheio de sabedoria. Ele era sapateiro num vilarejo onde cada pedra lembrava uma lágrima, e cada árvore já tinha visto alguma felicidade. E um dia, quando eu tinha uns 16 anos, cheguei lá completamente destruído. Sentei na porta da oficina dele, cabeça baixa, sem dizer nada. Meu avô levantou os olhos do sapato que consertava, me olhou com aquele olhar afiado e disse, Arozinho, você tá com cara de quem tá carregando o mercado inteiro nas costas. O que aconteceu? E eu comecei a reclamar. Minha mãe dizia que eu não era como o filho da amiga dela. O professor falava que eu não me esforçava o suficiente. Um amigo pediu dinheiro emprestado e nem pensava em devolver. A namorada disse que eu não servia pros pais dela. E por aí vai. A lista era longa. Longa como um pergaminho do Talmud. Meu avô ouviu tudo em silêncio. Depois largou as ferramentas, limpou as mãos num pano e disse, meu neto, quer saber o verdadeiro segredo da vida? Escuta esse velho aqui. Existem coisas nesse mundo que não se deve aceitar por dinheiro nenhum, por amizade nenhuma, por amor nenhum. Porque essas coisas são como veneno. Um veneno lento, doce. Você toma um pouquinho todo dia e nem percebe quando sua alma começa a escurecer, sua vontade enfraquece, e sua vida vira a história de outra pessoa. Naquela época eu não entendi muito bem o que ele queria dizer. Mas ele continuou. Ele me falou sobre 5 coisas que uma pessoa sábia nunca deve aceitar na própria vida. 5 armadilhas nas quais até gente muito inteligente cai. E sabe de uma coisa? Ao longo dos anos, eu vi essas armadilhas destruírem destinos. Vi gente bem-sucedida virar sombra. Vi pessoas felizes se tornarem amargas. E toda vez eu lembrava das palavras do meu avô. Hoje, eu quero compartilhar essa sabedoria com vocês. Quero falar das 5 coisas que você não deve aceitar na sua vida em hipótese alguma. E a primeira coisa que você não deve aceitar é a comparação que te diminui. Meus amigos, esse é o veneno mais doce de todos. Ele chega sorrindo, com ar de boa intenção. Mas o filho da amiga da sua mãe já comprou o apartamento. Seu colega da escola já virou o diretor. A vizinha, na sua idade, já tem 3 filhos. E pronto. Começa. Você olha para sua própria vida, e de repente ela parece sem graça, errada, insuficiente. Eu me lembro da minha tia Bela. Que Deus a tenha. Mulher que nem farpa embaixo da unha, pequena, mas incomodava demais. Toda vez que a gente se encontrava em festa de família, ela começava. Arozinho, você lembra do meu sobrinho Moishi? Pois é, foi para os Estados Unidos, abriu empresa, comprou carro, e você aí, parado nesse vilarejo, lendo livro. E eu me sentia um fracassado, mesmo sendo, entre nós, um homem feliz. Eu tinha um trabalho que amava, uma esposa maravilhosa, filhos saudáveis. Mas depois de conversar com a tia Bela,
Eu voltava para casa com a sensação de que a vida tinha passado e eu perdi o trem. Um dia, meu avô presenciou uma dessas cenas. A tia Bela estava inspirada, descrevendo em detalhes os sucessos do Moishi. Quando ela foi embora, meu avô me chamou e disse: Aaron, tá vendo aquele violino ali? Ele apontou para um violino velho pendurado na parede da oficina. Ele toca música de violino. E aquele tambor ali no canto, ele deu um tapinha num tambor antigo, toca música de tambor. Se o violino começar a sofrer porque não soa como um tambor, ele deixa de ser violino. Vira só um pedaço de madeira triste com cordas esticadas. Nunca deixe ninguém colocar um preço em você com base nas conquistas dos outros, disse meu avô. Você foi criado único, não para ser cópia de ninguém. A sua melodia é sua. Quando você aceita a comparação dos outros, você abandona a sua própria música. Você se trai. Desde então, toda vez que alguém tenta me comparar com outra pessoa, eu escuto a voz do meu avô. Violino não é tambor. E isso me salva do veneno da inveja e da insegurança. A segunda coisa que você não deve aceitar é a síndrome da vida adiada. É quando você vive como se estivesse num rascunho, esperando o dia da versão definitiva. Quando eu emagrecer, aí eu começo a viver. Quando os filhos crescerem, aí eu cuido de mim. Quando terminar de pagar as contas, aí eu viajo. Segunda-feira eu começo, com certeza. E a vida vira uma espera eterna por um momento especial que nunca chega. Eu tinha uma vizinha, a tia Fira. Uma mulher boa, trabalhadora, que viveu a vida inteira para os outros. Criou filhos, cuidou do marido, tomou conta dos netos. E ela tinha um jogo de porcelana alemã, coisa linda de Deus ver. Xícaras brancas com filete dourado, fininhas, delicadas. Ela herdou esse jogo da avó e guardou por 30 anos. Ficava lá, no armário de vidro, e toda semana a tia Fira limpava a poeira. Um dia eu perguntei: Tia Fira, por que a senhora não usa isso? Para que guardar tanta beleza assim? E ela respondia: é para uma ocasião especial, Aronzinho. Quando meu neto casar, aí eu tiro. O neto cresceu. Casou. Agora eu tô esperando o bisneto, ela dizia. O bisneto nasceu. Deixa crescer mais um pouco, ela dizia. E depois a tia Fira morreu de forma tranquila, dormindo. E sabe o que aconteceu com o jogo de porcelana? O marido dela, 6 meses depois, casou com outra mulher. E a nova esposa, sem fazer ideia do valor daquele conjunto, começou a dar comida pro cachorro, usando justamente aquelas xícaras que ficaram 30 anos esperando uma ocasião especial. Quando meu avô soube dessa história, ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse: a vida não é um depósito onde a gente guarda o melhor para depois. A vida é um trem que só vai em um sentido. E cada estação pode ser a última. Não deixe o que é bom para amanhã. Amanhã pode não ser seu. Desde então, eu uso as coisas boas agora. Visto a melhor camisa num dia comum. Abro o vinho especial numa terça-feira. Digo às pessoas as palavras importantes hoje, sem deixar para depois. Porque o depois é uma ilusão que rouba da gente o presente. E a terceira coisa da qual a gente precisa abrir mão é do papel de salvador de um adulto. Ai, como isso é difícil. A gente gosta de se sentir necessário e insubstituível. Corre para salvar o irmão das dívidas, a irmã de um casamento ruim, o amigo das consequências da própria estupidez, achando que está fazendo bem. Mas, na verdade, a gente rouba da pessoa o que ela tem de mais valioso: a experiência, a responsabilidade, a chance de crescer. Meu avô contava a história de 2 irmãos, Chen e Leva. Chen era responsável, trabalhador, correto. Já Leva era o oposto: bebia, jogava cartas, pegava dinheiro emprestado e não pagava. E toda vez, Chen salvava ele. Salvou por 30 anos, pagava as dívidas, conversava com credores, arrumava emprego, do qual Leva fugia depois de uma semana. Até que um dia Leva se meteu num buraco tão fundo que nem Chen conseguia tirar. Gente perigosa cobrava dinheiro sério. Desesperado, Chen foi pedir uma grande quantia emprestada ao meu avô. E, pela primeira vez na vida, o avô disse não ao próprio sobrinho. Não vou dar, disse ele. Chen ficou em choque. Mas tio, eles vão quebrar as pernas do Leva. Meu avô respondeu. Talvez assim ele aprenda a andar com as próprias pernas.
Leva teve que se virar sozinho. Trabalhou 2 anos como um condenado para pagar a dívida. Pela primeira vez na vida, não fugiu, não jogou o problema nas costas do irmão, não procurou um atalho. E sabe o que aconteceu? Ele virou gente. Um homem de verdade, um adulto de verdade. E Chen, finalmente, começou a viver a própria vida, não a vida do irmão mais novo. Ajudar é dar a vara e ensinar a pescar, dizia meu avô. Salvar é mastigar o peixe e colocar na boca do outro. No primeiro caso, você ajuda a pessoa a crescer. No segundo, transforma ela num bebê indefeso. Deixem as pessoas cometerem seus erros. Esse é o caminho delas, as lições delas, o crescimento delas. Esse salvamento não é amor. É medo de ser inútil, disfarçado de bondade. A quarta coisa que você não deve aceitar na sua vida é trabalhar pela experiência, pela visibilidade ou pelo obrigado. Ai, meus amigos, quantas pessoas talentosas eu vi se queimarem nessa fogueira. Alguém chega até você com palavras doces. Faz de graça, você vai ganhar muita experiência. Agora não tenho dinheiro, mas quando der certo, você vai ser o primeiro a quem vou agradecer. Ou a minha favorita. Mas somos amigos, você vai mesmo cobrar. E dentro de você começa uma guerra. De um lado, você sabe que estão te usando. Do outro, morre de medo de parecer ganancioso, mesquinho, difícil. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu estou me valorizando demais? Será que meu trabalho vale dinheiro? Será que ainda não é hora de cobrar? E pronto, você já está trabalhando de graça, enquanto por dentro crescem a mágoa e a frustração. Escuta essa história. Na nossa cidadezinha, vivia um alfaiate chamado Moto. Mãos de ouro, de verdade. Ele conseguia transformar um saco velho num terno que fazia você parecer um nobre polonês. Mas Moto tinha um defeito. Ele era absurdamente humilde. Tinha vergonha de cobrar pelo trabalho. Achava feio, achava que iam achar ele abusado. Um dia apareceu o rico Salzman, comerciante local. Moto, disse ele, você é um talento. Costura para mim um fraque pro baile do governador. Um fraque de cair o queixo. Eu vou te divulgar para a cidade inteira. Todo mundo vai saber quem é Moto, o alfaiate. Cliente vai fazer fila na sua porta. Moto hesitou. E o pagamento? Salzman abriu os braços. Pagamento? Isso é publicidade, Moto. Investimento no futuro. E Moto aceitou. Gastou as últimas economias no melhor tecido que conseguiu achar. Costurou por 3 semanas, sem dormir direito, colocando a alma em cada ponto. O fraque ficou um espetáculo. Uma obra de arte. Salzman vestiu e ficou todo orgulhoso, como um pavão. O tempo passou. Moto esperava os clientes. 1 semana, 2, 1 mês, nada. Até que criou coragem e foi perguntar. Falaram de mim no baile? Salzman caiu na risada. De você. Quem é você, Moto? Todo mundo perguntou onde eu arrumei um fraque desses. Eu disse que foi um idiota local que costurou. Ninguém nem lembrou seu nome. Moto voltou para casa arruinado e humilhado. Não só não ganhou nada, como gastou tudo o que tinha. E pior, gastou a alma, perdeu a fé em si mesmo. Meu avô disse a ele palavras que eu lembro até hoje. Moto, fama não passa no pão. Moeda não é só metal, é medida de respeito. Quando alguém paga pelo seu trabalho, reconhece o seu valor. Quando troca dinheiro por palavras bonitas, está dizendo que você não vale nada. Energia precisa trocar com energia. Dinheiro é energia congelada do seu tempo, da sua habilidade, da sua vida. Quando você entrega isso de graça para quem pode pagar, você trai a si mesmo. Você diz ao mundo, eu não valho nada. E o mundo concorda com prazer. Um bom profissional sabe quanto vale, e não tem vergonha de dizer isso. Guarda isso. Agora, a quinta coisa, o culto ao sucesso do sucesso. É a epidemia do nosso tempo. Todo mundo precisa ser incrível, extraordinário, bem-sucedido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você abre a internet e vê um desfile da felicidade alheia. Todo mundo bonito, rico, viajando, abrindo empresa aos 20 anos. E aí você olha para sua vida, e ela parece miserável. Começa a corrida. Você corre sem saber para onde nem porquê. Compra um carro que não precisa,
só porque o vizinho tem. Trabalha num emprego de status que suga sua alma, só para ter o que contar no reencontro da escola. Posta fotos da vida perfeita, enquanto por dentro está vazio, cansado, infeliz. A vida vira uma lista de tarefas. Comprar apartamento, ok. Casar, ok. Ter filhos, ok. Abrir negócio, ok. Mas cadê a alegria? Cadê o sentido? Cadê você nessa corrida? Meu avô contava a história de Salomão Zuckerman, conhecido na cidade como Cabeça de Ouro. Um homem cheio de energia. Dormia 4 horas por noite. Construía seu império, lojas, imóveis, funcionários. Tudo dava certo para ele. E desprezava o primo, Avrum, encadernador de livros. Empacado naquela oficina, colando livro, contando moeda, fracassado, dizia Salomão. Avrum, porém, era tranquilo. Trabalhava devagar, com amor. Lia os livros que encadernava. Passava as noites com a esposa e os filhos. Aos sábados, passeava no parque. Vivia simples, mas em paz. Quando Salomão fez 50 anos, deu uma festa grandiosa. A cidade inteira foi convidada. Música, discursos, elogios. Ele recebia os cumprimentos, peito estufado. Isso é sucesso, pensava. De repente, no meio da festa, ele leva a mão ao peito e cai. Infarto. Grave. Por pouco não morre. Fica no hospital, entre a vida e a morte. E sabe quem ficou ao lado da cama? Só Avrum. O primo desprezado. A esposa aparecia uma vez por semana. Os filhos estavam ocupados dividindo os negócios, caso o pai não sobrevivesse. Os sócios sumiram. E Avrum ia todos os dias, lia em voz alta, levava caldo quente, ficava ali, simplesmente presente. Salomão sobreviveu. E quando conseguiu se levantar de novo, foi até a oficina de Avrum. Ficou parado na porta, em silêncio, e então disse: Avrum, eu fui um tolo. Passei a vida inteira correndo atrás de uma ilusão. Queria ser carregado no colo. Queria que sentissem inveja, que me admirassem. E no fim, o que sobrou? Perdi minha esposa. Ela está morando com um amante, enquanto eu estava deitado num hospital. Meus filhos só esperam dinheiro. Amigos, não tenho. Tive parceiros de negócio, não amigos. E você, que eu sempre achei um fracassado, é o único homem que eu conheço que tem silêncio por dentro. Um silêncio verdadeiro. Depois disso, o velho disse: sucesso não é quando estranhos te carregam no colo numa festa que nem é sua. Sucesso é quando você deita à noite sem peso no coração, quando seus filhos não esperam sua morte por herança, quando existe alguém que vem até sua cama não por interesse, não por obrigação, mas por amor. Não troquem, meus amigos, o ouro da vida real pelos brilhos falsos da aprovação alheia. Não vivam por likes nem por olhares admirados. Vivam pelo silêncio interior, por aquela sensação de se olhar no espelho e não sentir vergonha de quem olha de volta. E assim chegamos ao fim da nossa conversa, meus amigos. 5 coisas que não devem ser aceitas na sua vida. 5 venenos que envenenam a alma devagar, quase sem você perceber, mas com certeza. Comparação sempre contra você. A síndrome de adiar a vida. O papel de salvador de adultos. Trabalhar por palavras bonitas em vez de dinheiro. E o culto do chamado sucesso do sucesso. Sabe qual é o maior perigo de tudo isso? Não é a dor. Dor passa. O perigo é que essas coisas ocupam espaço. Espaço na sua alma, no seu coração, na sua vida. E espaço é limitado. Como dizia meu avô, em copo cheio não entra água fresca. Primeiro é preciso jogar fora a água velha, parada. Quando sua vida está lotada de expectativas alheias, problemas dos outros, padrões que não são seus, onde sobra espaço para você, para sua alegria, seu sonho, seu caminho verdadeiro, não sobra. Você vira um depósito de tralha alheia, um armazém vivo guardando coisas que não são suas. Muita gente tem medo de abrir mão disso tudo. As pessoas vão achar que eu sou egoísta, dizem. Mas escuta bem. Abrir mão do que não serve não é egoísmo. É faxina profunda do destino. É criar espaço pro que é real, pro que importa de verdade. Vamos resumir mais uma vez. 5 armadilhas das quais você precisa sair. Primeiro, não aceite comparações. Você não é um violino obrigado a soar como um tambor. Sua melodia é única.
Segundo, não adie a vida. A ocasião especial é hoje. Agora. Este minuto. Terceiro, não salve adultos da própria vida. Entregue a vara, não mastigue o peixe por eles. Quarto, valorize o seu trabalho. Fama não passa no pão. Dinheiro é medida de respeito. Quinto, não corra atrás de sucesso para os olhos dos outros. Sucesso é silêncio por dentro, não barulho por fora. A vida, meus amigos, nos é dada uma única vez. Não é ensaio, não é rascunho, não é treinamento. É o espetáculo de verdade, único e irrepetível. Um presente precioso que não dá para trocar, devolver ou viver de novo. E o que fazemos com esse presente? Transformamos em depósito de problemas alheios, em vitrine de avaliações externas, em ferramenta para objetivos que não são nossos. E depois nos perguntamos por que está tão vazio por dentro, por que não há alegria, porque a vida passa como um trem passando por uma estação onde esquecemos de descer. Por favor, não façam isso. Toda vez que você diz não para o que é do outro, você diz um sim alto para você mesmo. Cada recusa ao desnecessário é um convite ao essencial. Cada minuto liberado da sua vida é uma chance de vivê-la de verdade. Meu avô, que descanse em paz, viveu 87 anos. Nos últimos anos, estava fraco, quase não saía da cama. Eu sentava ao lado dele, segurava sua mão, e um dia ele me olhou com aqueles olhos já desbotados e disse: Arozinho, sabe do que eu não me arrependo? De não ter trabalhado mais, de não ter ganhado mais dinheiro, de não ter virado uma pessoa importante. Eu só me arrependo das vezes em que vivi uma vida que não era minha, das vezes em que deixei outros decidirem por mim. Mas foram poucas. Na maior parte do tempo, vivi como achava certo. E agora, estou em paz. A consciência está limpa, o coração está leve. Isso é sucesso de verdade, meus amigos. Quando, no fim do caminho, você pode dizer: eu vivi a minha vida. Não perfeita, com erros, mas minha. Quando a consciência está limpa e o coração leve. Quando você não se arrepende de não ter sido outra pessoa, porque foi você mesmo. Eu não sei quanto tempo ainda me resta, talvez 1 ano, talvez 20. Mas sei uma coisa com certeza: não quero chegar ao fim me arrependendo de ter vivido a vida de outra pessoa, de ter usado máscaras alheias, de ter corrido atrás de objetivos que não eram meus, de ter colocado na minha alma coisas que não pertenciam a ela. E desejo o mesmo para você. Viva a sua vida, verdadeira, autêntica, única. Não tenha medo de abrir mão do que não serve. Não tenha medo de decepcionar quem quer te transformar numa versão conveniente de você. Não tenha medo de ser quem você é. Lembre da fórmula que meu avô me ensinou. Cada não ao que é do outro é um sim alto para você. Isso não é egoísmo. É honestidade. É respeito pelo presente precioso da vida que colocaram nas suas mãos. No próximo episódio, vou falar do outro lado da moeda. Dos sinais do destino que precisam ser agarrados com as 2 mãos. De como reconhecer oportunidades verdadeiras no meio das falsas. Do que realmente vale a pena deixar entrar na sua vida. Porque não basta rejeitar o que faz mal, é preciso aprender a aceitar o que faz bem. E por enquanto, viva. Viva de verdade. Tire o jogo de porcelana do armário e tome chá numa terça-feira comum. Use sua melhor roupa não para uma ocasião especial, mas porque hoje já é a ocasião. Diga as palavras importantes agora, sem deixar para amanhã. Ame a si mesmo não pelas conquistas, mas simplesmente porque sim. E não aceite na sua vida aquilo que não tem lugar nela. Com você esteve Aaron Schwartz. Viva com a sua cabeça, viva com o seu coração, viva a sua vida. Shalom.